Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Gostaria de conversar com você sobre algo muito espinhoso, muito embaraçoso, mas a gente vai destrinchar para honra e glória de Deus com a ajuda do Espírito Santo. É Colossenses 3, do versículo 18 e 19. Está escrito assim: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Amém, queridos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. A Bíblia diz que quando a gente se casa, nós com a esposa, tá? Detalhe, se casa com a esposa. Não existe outro tipo de casamento diante de Deus. Nós viramos uma só carne. Nós viramos uma só pessoa. Amém? Esse é o princípio. Nós nos tornamos um. Essa aqui é a verdade. Você lembra que Deus tirou da costela do homem, né? E fez Eva, fez a mulher. Não é isso? Amém? Isso. Então a mulher saiu, foi gerada ali da costela do homem. Mas você sabia que Deus criou algo que quando a gente se casa, permanentemente acontece de novo? Deixa eu explicar para você entender melhor. Quando você se casa, certo? E começa a ter relações com a sua esposa, a esposa com o esposo, isso parece que volta a acontecer, entre aspas, a mesma coisa. As carnes se juntam de novo. Quem está entendendo? Então, para você que não sabe, amor, sexo com o casamento é abençoadíssimo pelo Senhor. Você sabia disso? Deus aprova e ama um relacionamento sexual entre marido e mulher. Casamento, o amor. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, afastem-se um pouco lá em Corinto, orem e voltem a ficar juntos para que Satanás não se levante. É importantíssimo esse relacionamento homem e mulher. Mas vamos ao texto aqui para a gente entender melhor. Os homens adoram isso. Até quem não conhece a Bíblia, não estuda, não frequenta a igreja, ele conhece esse versículo. Mas a mulher tem que ser submissa ao homem. Já ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Mas só que as pessoas gostam de falar as coisas fora do contexto, né? Porque no 19 vai falar, maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. A pergunta que a gente tem que fazer para esses camaradas, né, perdão da palavra, para essa turma, a mulher tem que ser submissa a você, mas a pergunta que eu faço para você, você tem sido homem? Porque a mulher precisa de um homem. Alessandro, eu sou homem? Eu falei, não estou falando de ser homem, sexo masculino em si. Estou falando homem. Isso. Que cuida da mulher, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que é o cabeça do lar, que protege, que a ama, que cuida, que se deleita nela, que dá atenção, que leva para sair, que tira da cozinha, que vai fazer você um pouco de comida, um almoço, uma janta, que vai preparar um lanche, que pega os pequenininhos para ver se ela consegue dormir até um pouquinho mais tarde no final de semana. Estou falando de homem. Isso é amar a sua mulher. Como é que a sua mulher vai ser submissa a você? E a mim, né? Me coloco também, se a gente não dá o mínimo de respeito para ela.
A gente nunca se coloca no lugar dela, de dupla jornada. Né? Verdade ou mentira? Verdade. A gente nunca levanta para procurar fazer pelo menos um almoço, para deixar ela descansar um pouco mais. Ah, mas Alessandro, eu dou dinheiro para minha esposa, ela vai no shopping, ela faz a unha, faz o cabelo, você não faz mais que a sua obrigação. Faz mais que a sua obrigação. É a nossa obrigação, queridos. Deixá-la sempre linda. Amém, queridos? E entenda, um verdadeiro casal, ele não está um à frente do outro. Eles andam lado a lado, eles se tornaram uma só carne. Então a sua esposa vai se tornar submissa a você, não por força nem por violência, mas com o devido amor e respeito que você dá para ela. Aí sim, ela vai se alinhar debaixo de tuas asas. Você não vai precisar mandar nela nem um minuto, porque não é isso que o Senhor quer. Vocês vão se entender harmoniosamente, porque você vai estar fazendo o seu papel de homem, que é cuidar dela, que é a parte mais frágil. Porque isso está na Bíblia, queridos. Cristo é o noivo e a igreja, nós, somos a noiva. É a parte mais frágil que precisa ser cuidada. Então, toda mulher, ela vai se tornar submissa em amor ao seu esposo quando ela é tratada com dignidade. Isso não se exige, é uma troca. Quando eu começo a dar amor e a respeitar e a tratar a minha mulher, a minha esposa, como ela tem que ser tratada, emocionalmente, financeiramente, domesticamente, participando das coisas do lar, e principalmente, queridos, escute aqui, sexualmente, porque Deus abençoa isso. O marido que deixa a sua esposa para lá, e a sua esposa também que vai deixando ele para lá, está se abrindo uma brecha enorme. E no nosso meio, muita gente tem pregado coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor está ensinando em sua palavra. Ele disse que o corpo da sua mulher seja para o seu marido e o do seu marido para o da sua mulher. Aí tem gente ensinando, cuidado com o pecado. Qual o pecado? Se ele pede para a gente fazer tudo em comum acordo com o consentimento de ambos. Então, queridos, para você, homem, e para você, mulher, principalmente para os homens, ame a sua esposa. Trate da vida dela por completo. Cuide dela, querido. E você vai encontrar alguém submisso a você, não como uma empregada, mas como a mulher que Deus te deu para viver pro resto da vida, até que a morte os separe. Por isso, casamentos se tornam duradouros. E muitos terminam porque o homem quer submissão, mas ele não é homem. Graças a Deus.